Olá, eu me chamo João Gato, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse canal eu falo sobre medicina chinesa. Hoje eu quero falar sobre o ciclo dos movimentos, né? E mais precisamente, eu quero dar uma breve aula aqui sobre ciclo de geração e ciclo de dominância, o ciclo de controle. Conceito este que é muito importante para a medicina chinesa, porque os 5 movimentos, né, a teoria dos 5 movimentos é de fato ali um grande fundamento, né, onde a gente tem inclusive escolas de acupuntura de medicina chinesa que trabalham somente com 5 movimentos. Então a gente consegue ter muitos resultados, né? A gente consegue ter uma visão, inclusive, mesmo que você não seja terapeuta, você consegue ter uma visão de mundo, uma visão de como os ciclos funcionam, né? De acordo ali com as estações, quais os movimentos que a natureza manifesta, e aí a gente consegue ter, inclusive, uma ideia quais são as tendências de saúde para aquele clima, para aquele ciclo que está entrando, para aquele movimento que está entrando, né? Então, os 5 movimentos eles têm essa importância, além de ali estarem associados a órgãos, a vísceras, a tecidos, né, a emoções também. Então, todas essas associações aos 5 movimentos. Nesse vídeo eu não vou abordar tão profundamente sobre as características dos movimentos em si. Vou falar algumas coisinhas sim, mais importantes, né, como órgãos e vísceras, mas eu quero dar um pouco mais de atenção no ciclo de geração e ciclo de controle. Se você já é acupunturista, se você é terapeuta e quer uma nova abordagem, te convido a conhecer esse canal, porque aqui eu falo bastante sobre acupuntura e medicina chinesa, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Então, os 5 movimentos, só uma breve introdução. Aqui nesse canal eu tenho uma série falando sobre 5 movimentos. Quais são eles, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. E esses movimentos, né? Esses movimentos, além deles desempenharem ali, terem a sua noção de ciclo em si, de etapas que a natureza manifesta, né? A gente pode entender assim. Eles também têm associações específicas. Então a gente tem um tecido, um órgão, uma víscera, uma cor, um animal. Então existem inúmeras ali associações a cada movimento, que era como os chineses entendiam, como eles agrupavam, né, certas manifestações da natureza, inclusive da nossa saúde, é como eles agrupavam isso. Então, por exemplo, a saúde no âmbito ali mais, por exemplo, do coração, do intestino delgado, está mais ligado ao movimento fogo, né? Então, tudo que tiver associado ao movimento fogo pode influenciar na saúde do intestino delgado e do coração também, tá? Assim como o fogo propriamente dito, né? Então, essa série de vídeos sobre 5 movimentos é onde eu falo sobre cada movimento, sobre o que eles significam. Aqui, eu estou falando, na verdade, sobre o ciclo de geração e de controle. Como que acontece essa interação entre os movimentos, né? Porque esses movimentos, eles interagem entre si, né? Então, eles têm tanto um ciclo de geração quanto o ciclo de controle. Vou explicar um por um. Vamos lá. Então, vamos começar com o ciclo de geração, né? O ciclo de geração, começando ali pelo fogo, normalmente se começa ou pela água ou pela madeira, mas aqui a gente vai começar pelo fogo para a gente poder ter um entendimento melhor. Então, o fogo, a gente vai puxar uma setinha aqui para a terra, porque significa o quê? Significa que fogo gera a terra. Então, o ciclo de geração, ó, eu vou colocar como as setinhas brancas, tá? Aqui, geração. Então, o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira e a madeira gera o fogo. Com geração, né, o nome em si já fala, né, ele gera, mas é como se também fosse o caminho natural da energia. O caminho natural.
da manifestação. Então, existe uma historinha, né, muito utilizada para ensinar esse ciclo de geração, que é o seguinte: o fogo, ele gera a terra, porque quando a gente queima alguma coisa, tudo que a gente queima se torna pó. Então, esse pó pode ser tido como a terra. Tudo, aí beleza, fogo queimou, virou pó, virou cinzas, virou a terra. A terra gera o metal, porque o metal cresce debaixo da terra, sob a proteção da terra. Então a terra ela gera os cristais, né, os minérios, gera todo esse todos os metais, né, enfim. Então o metal ele cresce debaixo da terra, sob a proteção da terra. Então a terra gera o metal. O metal gera a água, porque ali vem das nascentes. Uma coisa muito interessante para a gente lembrar aqui, que ajuda bastante a associar, é a água mineral, né? A água que carrega os minérios. Então a água ela é gerada pelo metal, né? Por conta das nascentes e tudo mais. Então ela acaba ali gerando a água mineral, que é a água que é a mais propícia para que a gente possa beber, é a mais indicada, né? Que a gente precisa de minérios também para poder ter um bom desempenho da nossa saúde. Aí, da água vem a madeira. Aqui é bem simples de entender, né? Quando a gente rega uma plantinha, uma semente, ela se torna uma árvore. Então, quando a gente rega essa semente, ela se torna de fato a madeira. Quando a gente fala de madeira, a gente também está falando, na verdade, não só da árvore em si, né, mas de toda a flora também. Tudo aquilo que se espalha, tudo aquilo que se expande, né? Tanto que um dos movimentos, o movimento, na verdade, de madeira, ele tem por característica essa expansão. Então ele se expande. Então ela gerou a madeira, né? A madeira alimenta a fogueira. Então a madeira gera o fogo. Aqui a gente sempre trabalha na questão de equilíbrio. Equilíbrio. Lembra como tudo para a medicina chinesa, tudo é yin e yang? Se tudo é yin e yang, se tudo precisa haver esse equilíbrio mútuo, essa interdependência, né? Se tudo precisa haver yin e yang, aqui não é diferente. Então, esse ciclo de geração, né, é um ciclo que alimenta um movimento, alimenta o outro. Então, um gera o outro. Só que não dá para só gerar, porque senão um vai acabar gerando o outro, e gera o outro, e gera o outro, e eles se retroalimentam, né? Então, ele vai acabar gerando ali infinitamente, descontroladamente. Então, como nada pode ser somente yin e somente yang, a gente precisa ter alguma coisa controlando. É daí que vem o ciclo de controle, que eu vou colocar como esse laranja aqui. Vou colocar aqui, ó, ciclo de controle. Então, o ciclo de controle, o nome dele já fala, né? Ele serve para controlar essa geração. Como isso funciona? Água controla o fogo. Fogo controla o metal controla a madeira controla a terra e a terra controla a água. Então, esse ciclo aqui forma o yin e o yang, porque a gente tem o controle e tem também a geração, né? A gente não tem somente um aspecto, né? Não tem um aspecto só que impulsiona, a gente tem um aspecto que puxa também, que seria o controle. A água, ela controla o fogo por motivos óbvios, né? Só que aqui
lembre-se, é sempre uma questão de equilíbrio. A água não pode apagar o fogo. Quando a água apaga o fogo, né, isso gera um super controle, isso causa doença, né? Esse fogo precisa existir. Lembra que quando eu falei sobre o movimento fogo, ele é um movimento ascendente, né? Ele tende a ir para cima, ele tende a ser quente, ele tende a dar calor, né? Ele está ali associado com alegria. Se essa pessoa tem, em contraponto, muito controle do movimento água sobre fogo, a água ela é mais yin, né? Enquanto o fogo é mais yang, a água é mais yin, né? Ela é mais descendente. Então, se a água tiver super controlando o fogo, né, um excesso de controle, esse fogo ele acaba se esvaindo, né? Isso é interessante? Não, porque a gente precisa de calor, a gente precisa de alegria, a gente precisa momentos do dia que a gente precisa estar ativo, né? Precisa estar alerta. Então o fogo ele cuida dessa parte. Mas existem momentos também que a gente precisa estar descansando, precisa estar mais quieto. Então a água também é interessante. Então nada pode ser desprezado, tá? Então esse excesso de controle sobre o fogo pode causar tudo isso. Então por isso que a água não apaga o fogo. A água ela controla o fogo. Opa, o fogo está demais? Joga um pouquinho de água. Basicamente é isso, né? Você não quer apagar a fogueira, você só quer controlar ela para que ela não tome ali todo o espaço, né? Para que ela queime de uma maneira mais harmoniosa, digamos assim, né? O fogo controla o metal. O fogo derrete o metal? Não. O fogo ele torna o metal mais maleável. Quando pensa lá, na China antiga, né, nas guerras, os ferreiros eles precisavam moldar as espadas, moldar as ferramentas, não derretendo necessariamente o ferro, mas tornando maleável, né, porque senão ele perderia ali a forma. Ele precisa tornar isso maleável. Quando você derrete o ferro, ele não tem utilidade, ele precisa ter a utilidade dele de uma maneira, de certa forma, rígida, mas maleável ainda assim, né? O metal controla a madeira, porque é com um machado de metal que a gente corta a árvore. A gente quer cortar a floresta toda? Não, a gente só quer podar aqueles ramos que não estão muito saudáveis, né? Então a gente só quer podar essa árvore, a gente não quer cortar ela pela raiz. Madeira controla a terra. As raízes da madeira, elas que dão firmeza para a terra, para que ela não desmorone. Porque a terra, lembra que ela é um movimento neutro. Ela tende à neutralidade. Onde você coloca ela, lá ela fica. Então, diferente da madeira. A madeira é expansiva, ela tem expansão. Quando você vai colocar ela, você vai ver brotar semente de todo canto, né? A terra não. Então a terra, por ser neutra, ela precisa de alguém que dê sustentabilidade a ela. Quem é? A madeira. Tanto que um método muito usado, né, para evitar desmoronamento de montanhas na China é a aplicação de vegetação, para que essas raízes segurem essa terra para que ela não desmorone. Então é por isso que a madeira cuida da terra, por isso que a madeira controla a terra, né? Ela não pode também controlar demais, senão isso pode ocasionar problemas, inclusive de saúde, né? Que é disso que a gente está falando aqui no fundo, né? A terra controla a água, porque quando a gente vê um rio, as margens desse rio, né? A gente tem lá o riozinho, as margens dele é que dão o caminho para esse rio. Se não houvesse margem, a água ela sairia totalmente, né? Ela sairia dos limites ali, iria alagar tudo. Então, a terra precisa estar saudável para que ela segure essa água, tá? Como que isso se aplica, né, na saúde hoje em dia? A gente pode ter também, lembra que esse é o caminho natural, né? Tá aqui, caminho natural. Então, a geração precisa ter esse caminho.
E o controle precisa ter este caminho. Se isso acontece trocado, né, a gente fala sobre contrageração, né? Vou pôr aqui do lado, ó. Contrageração ou contradominância. Isso aqui é um problema. Então, podem se manifestar de várias formas, né? Vou dar um exemplo aqui, vai. Madeira, a gente tem aqui o fígado. Fígado e vesícula biliar, como órgão e víscera. Fígado e vesícula biliar. Aqui, na Terra, a gente tem baço e estômago. Na madeira, a gente tem a emoção da raiva. Certo? Quando a gente tem raiva, isso afeta o nosso fígado. Quando a gente tem uma raiva prolongada. Porque a raiva ela também é necessária para a medicina chinesa. Né? Lembra que nada é 100%, não existe bom e nem mal? Tudo é útil. O que difere, né, se está fazendo mal ou não, é a dose. Então, de certa forma, a gente precisa ter um pouquinho de raiva, porque a gente precisa também dominar o nosso espaço, né, segundo essa visão, né, porque senão a gente permite que as pessoas façam de tudo com a gente. Então, a raiva é esse limite, é esse, opa, você passou do meu limite. Né? O problema é quando essa raiva ela é desmedida, descontrolada, né? Então acontece a qualquer momento. Isso é um problema. Então, essa raiva desmedida, falando patologicamente, essa raiva desmedida afeta o fígado. Isso afeta o fígado diretamente. O fígado não controla a Terra. Ó, tá aqui, ó. Ele não controla a Terra. É muito comum as pessoas sentirem dor de estômago, principalmente depois de passarem raiva, de ficar estressada. Sabe aquela gastrite nervosa? A gastrite nervosa seria um excesso de dominância de madeira sobre terra. Porque toda vez que eu fico com raiva, madeira cresce. Porque eu não tô, né? Eu tô desgastando o fígado. Mas esse movimento aqui ele é expansivo, né? A raiva ela é expansiva. Esse movimento cresce, né? Subjugando terra, tornando terra mais fraca. Isso gera uma fraqueza também no estômago, tornando ele com deixando ele com dificuldade de digerir o alimento. Então isso pode dar uma gastrite, seja quando for comer, seja sem comer nada. Então isso pode acontecer. Aqui, isso envolve essas regrinhas básicas aqui, ó, de geração e controle. Quando a gente tonificar significa aumentar, né? Aumentar, tornar mais forte, né? Quando ele está exacerbado, aí começa a se tonificar, a energia começa a ficar mais para cima. Quando a gente dispersa, a gente está fazendo essa energia correr. A gente está, né? Por exemplo, quando a gente tonifica, significa que alguma coisa está em deficiência. Quando a gente dispersa, significa que alguma coisa está presa lá, está com excesso. Tá? Então, aqui, resumindo, né, o contexto de significado de tonificar e dispersar, né? Não vou falar sobre tonificação e dispersão de maneira profunda, não nesse vídeo pelo menos. Mas toda vez que a gente tonifica é porque está com deficiência, toda vez que a gente dispersa é porque está em excesso. Então, quando a gente tonifica a mãe, a gente tonifica a filha. Quando a gente dispersa a filha, a gente dispersa a mãe. O que é isso, né? Mãe, filha. O que é isso? Eu vou até deixar isso aqui, ó, em verde para a gente entender. Para a gente saber quem é mãe e quem é filha, isso é uma coisa que eu vejo muito nas aulas, né? Muita dificuldade dos alunos em entender.
é porque precisa haver um ponto de vista. Assim como o yin e yang precisa existir ponto de vista, o conceito de mãe, filha, né, mãe, neta e avó, precisa existir isso também. Então vamos lá. Fogo. Vamos pegar fogo como exemplo, né? Quando a gente pega um movimento como exemplo, a gente vai tornar ele mãe, né? Então eu vou puxar uma setinha aqui, ó, para cá. Ele vai tornar mãe. Certo? Certo. A gente tornou ele mãe. Então, se ele gera terra, significa que ele é mãe de terra, né? Pensando ali, né, na nossa geração mesmo. A mãe gera a filha. Então, terra seria filha. Nesse ponto de vista. Então, quem seria a avó? Madeira. Madeira seria a avó. Nesse contexto. Por quê? Se mãe é fogo, filha é terra, avó é madeira. Na época da China Antiga, era muito comum os homens irem trabalhar na lavoura, embora as mulheres também trabalhassem, né, nas plantações, na agricultura, os homens tinham mais esse costume. As mulheres muitas vezes iam trabalhar também, né, mas quem ficava mais com os filhos, as crianças, eram os avós. Então, quando a mãe e o pai iam trabalhar na lavoura, a avó cuidava do filho, né, ou da filha. Por isso que a avó, nesse contexto, teria mais poder de influência de controle, né? Hoje a gente tem um exemplo, por exemplo, da avó, né, como aquela que mima, né, a filha, né? A que mima a criança, né? E a mãe controla. Mas na China Antiga era muito mais comum a avó, né, dentro desse contexto, a avó controlar a filha, né? Porque ela acabava muitas vezes fazendo o papel de mãe. Então a mãe, ela tem a necessidade de doar para a filha, de gerar, né? De dar sustento, de dar comida, de dar nutrição, de nutrir, enfim, de cuidar, né? A avó é quem controla um pouco isso. Então, nesse contexto, claro, né? Então, se a gente tonifica a mãe, isso por consequência tonifica a filha, porque quando eu dou energia para a mãe, pensa assim, muitas vezes, o que é um padrão, né, geralmente, é a mãe abrir mão do bem-estar dela para dar para a filha. Então, quando a gente nutre a mãe, ela vai dar isso para a filha, nutrindo a filha, certo? Então, por isso que tonificar a mãe tonifica a filha. Só que tem a regrinha também de dispersar a filha, dispersa a mãe. Que mãe não fica triste, fica sentida de ver a sua filha triste? Então a filha triste a gente poderia entender como uma fraqueza naquele movimento. Isso faz com que a mãe doe mais energia, entende? Então quando a gente fala nesse caso de dispersar, significa que essa energia é forçadamente estimulada. Então a mãe acaba dando a energia dela para a filha. Quando a gente fala de regra de dominância, aí é um pouco diferente. Quando a gente tonifica a avó, a neta dispersa. Quando a gente, vamos supor que seja uma avó bem brava, né, controladora, não gosta de nada, não gosta de barulho, não gosta de nada, tá bem presente, tá com bastante energia ali. A neta costuma ficar bem quietinha, né? Costuma ter medo de incomodar, inclusive. Então ela exerce um poder muito grande, nesse caso aqui em madeira, sobre terra, né? Então toda vez que a gente dá energia para a avó, a gente acaba cedendo a neta. A gente ceda a neta. Cedando, né? No caso, cedendo não. Cedando. Na verdade, um conceito mais usado hoje é dispersar, né? A gente acaba dispersando a neta. Quando a gente dispersa a avó, a gente tonifica a neta, porque quando a gente tira um pouquinho dessa energia da avó brava, né,
a gente tonifica a neta. Quando a avó é mais calminha, mais tranquila, o neto sobe em cima, brinca, faz barulho, pula no sofá, faz o que quiser. Porque a avó não tem energia para tomar conta, né? Para controlar, para dar bronca, enfim. Então é esse contexto que a gente usa para entender tonificação, dispersão e essas regras também. Então você vê como o ciclo de geração e controle, ele nos ajuda muito a entender quais são os processos que a nossa saúde desempenha, como ela se manifesta, inclusive nos climas, né? Como a gente viu ali nos 5 movimentos, os movimentos têm o clima associado. Então, o ciclo de geração e controle, ele tem essa necessidade, esse constante movimento de gerar enquanto o outro controla. Por isso que as doenças, elas afetam um órgão que vão afetando o outro e outro e outro. Porque quando afeta, por exemplo, um órgão da madeira, o fígado, ele vai afetar a água, vai afetar rim, vai afetar a terra, baço, estômago, vai afetar metal, porque estão todos ligados. Então ninguém sofre sozinho, né? Então esse conceito aqui, ele é muito importante a gente entender, até para a gente saber como a gente vai tratar. Porque se a gente sabe que tonificar a mãe tonifica a filha, a gente vai manusear o tratamento de uma forma. Se a gente sabe que dispersa a filha, dispersa a mãe também, aí a gente vai fazer uma outra forma de tratamento. Por isso que é muito importante saber, certo? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, porque esse é um conteúdo bem legal, assim, né? É um conteúdo até que denso, né? Isso aqui que eu nem passei tudo sobre os movimentos, senão daria realmente facilmente ali 1 hora de aula. Mas aqui é só para você realmente entender como funciona o ciclo de geração e controle. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bom para você. E até o próximo vídeo. Se você quiser deixar algum comentário aqui, alguma pergunta, né, alguma sugestão, fica à vontade. Estou super aberto a interagir com você, tá bom? Muito obrigado, tenham bons estudos e até o próximo vídeo.